A paz do Senhor, meu irmão, graças a Deus, agradecemos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas e pela sua misericórdia e pela sua graça. Gravarei agora este vídeo intitulado O Arrebatamento da Igreja, antes ou depois da grande tribulação. São muitos pensamentos, muitos comentários de muitas pessoas, muitos crentes, pastores, e etc. sobre este assunto. Uma coisa eu digo ao irmão que está me ouvindo: a Bíblia tem resposta a todas as nossas perguntas. Para falarmos neste assunto, passarei a ler um trecho bíblico no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30, que diz o seguinte: E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Para resolver este problema, essa questão, isso é bastante esses dois trechos. Isso é bastante estes dois versículos. Para um bom entendedor da Bíblia, está resolvido. Para resolver esta pergunta, mostrarei ao irmão muitas pessoas que foram protegidas por Deus antes do mal lhes alcançar. Primeiro, vamos falar sobre o patriarca Noé. Noé foi guardado por Deus na arca, foi protegido por Deus, ele com a sua família, na arca, a qual ele mesmo tinha construído com a ordem de Deus. Antes, 7 dias antes do dilúvio cair sobre a terra e destruir todos os ímpios. Gênesis 7, 1 a 24. E Jesus disse da leitura que nós lemos: assim como foi nos dias de Noé. Não tem engano. A não ser para aqueles que gostam de torcer a palavra de Deus, para satisfazer os seus desejos, as suas más interpretações, suas interpretações errôneas. Só isso. Noé e sua família foi protegidos dentro da arca 7 dias antes
do dilúvio cair sobre a terra. Então a igreja será tirada, será protegida pelo seu noivo, guardada no céu, antes que a terrível, perigosa, grande tribulação, a ira de Deus, caia sobre os homens. Está claro, meu filho? Você não aceita se você não quiser. Você que acha e crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, passe você. Eu mesmo não. A noiva do Cordeiro não vai passar. Se você pertencer à noiva do Cordeiro, você não passará pela grande tribulação. Ao contrário, você passará, não sendo a noiva do Cordeiro, não pertencendo à noiva do Cordeiro. Só isso. Se você quiser passar pela grande tribulação, passe. Questão sua. Mas eu e meus irmãos, que compomos a noiva do Cordeiro, passaremos não. E você que não crê, você verá, vai ver com seus próprios olhos. Ló. Gênesis 19, 1 a 23. Primeiro Ló, com suas 2 filhas, esposa, os anjos tiraram eles de Sodoma e dos termos de Sodoma. E os anjos disseram a Ló: vá lá para aquela cidadezinha ali, porque enquanto você não chegar lá, nós não podemos fazer aqui nada. O peso do povo de Deus é assim, valor. E Deus só destruiu Sodoma e Gomorra depois que Ló tinha saído dos termos de Sodoma e Gomorra. Jesus disse: do jeito que aconteceu no dia de Ló, acontecerá agora no dia da vinda do Filho do Homem. Como foi que aconteceu? Ló foi retirado de dentro dos termos da cidade antes da destruição. Jesus mentiu? Será que você é mais certo que Jesus, meu irmão? Você que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, será que você é mais correto que Jesus? É mais sábio do que ele? Sabe mais do que ele? Vai orar, meu irmão, para Deus te revelar os segredos da sua palavra. Eu sempre digo aqui, eu tenho falado nos meus vídeos. Muitos querem ensinar e pregar, é muito bom, mas não querem pagar o preço da oração. Para o Espírito Santo te revelar o segredo particular, as coisas corretas da sua palavra. Enoque, pai de Matusalém, Gênesis 5, 24. Ele não queria morrer. Ele tinha temor à morte. E Deus respeitou isso aí. Por que Deus respeitou? Ficando como símbolo do arrebatamento da igreja. Foi guardado por Deus, arrebatado ao céu, por Deus, ao paraíso, antes da morte lhe alcançar, e a morte não lhe alcançou. Antes da morte chegar perto para procurar ele para matá-lo, para ser ele faça sua vida, ele já estava no céu. É Bíblia, meu filho. Não tem nada mais certo do que Bíblia, não. Meu comentário teu para a Bíblia não vale nada. O que vale é o comentário dela. Ela por si interpretada. A interpretação dela está nela. É isso. Os hebreus, no Egito,
morava em uma região chamada Gósen, uma terra por nome Gósen. As 10 pragas que atingiu o Egito, nenhuma delas atingiu os hebreus. Estavam protegidos em Gósen, que representa, simboliza o céu. Os capítulos 7 a 12, os capítulos 7 a 12 de Êxodo nos mostra essa verdade. Será que Deus vai fazer diferente com a igreja dele? Vai ser diferente? Você crê? Elias, o profeta de fogo, em 2 Reis 2, 1 a 11, 2 Reis 2, 1 a 11, foi arrebatado ao céu, que é um símbolo do arrebatamento da igreja, antes da maldita Jezabel apanhá-lo para matá-lo. Ele estava fugindo dela. Foi arrebatado ao céu e Jezabel não pôde tirar da vida. A Jezabel é símbolo da grande tribulação. A igreja de Deus tem valor, meu irmão. Não é como você pensa, não. Você precisa valorizar mais a noiva do Cordeiro. Você que disse que a noiva do Cordeiro vai passar pela grande tribulação, você precisa valorizar mais a noiva do Cordeiro. Valorizar mais o que é de Deus. Jesus, quando criança, Mateus 2, 13 a 18. Mateus 2, 13 a 18. O rei Herodes tentou enganar os magos. Quando os magos chegaram no palácio, em seu palácio, perguntando pela criança, pelo recém-nascido. Embora que Jesus já estava com 2 anos de idade. Sim, em Belém, nós vimos a estrela, em Belém. A gente vai, adore a criança, o rei dos reis, de volta passa aqui e me diga onde é para eu ir também adorá-lo. Mas é para matar a criança. Deus mandou Gabriel e disse aos magos, volte por outro caminho. Porque o rei pretende matar a criança. O mesmo anjo disse a José e Maria, pega a criança, sai daqui, vai para o Egito. O Herodes quer matar a criança. Quando os soldados de Herodes chegaram em Belém para matar a criança, Jesus estava longe. É assim que Deus faz. O que é dele, ele dá a escapatória antes do mal chegar. O próprio dono da igreja, o fundador da igreja e dono dela e noivo dela. Aconteceu assim com ele. Primeiro foi tirado de dentro de Belém para poder os inimigos chegarem para procurar para matá-lo. Quando chegaram, não encontraram mais. Sabe quem morreu no lugar de Jesus? As crianças de 2 anos para baixo, que representam, na grande tribulação, os irmãos, os crentes que ficarem para trás. A igreja é arrebatada e muitos crentes ficarão, muitos crentes, membros, obreiros, diácono, presbítero, pastores, evangelistas, ficaram muitos. Representa essas crianças que os soldados mataram de Belém. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
com exceção da criança Jesus, os outros que nós falamos aqui tiveram mais privilégios, foram mais privilegiados do que a igreja? Você tem coragem de dizer isso? Será que eles foram mais privilegiados do que a noiva do Cordeiro? Receberam o livramento do mal e a noiva não? Vai orar, meu irmão. Vai orar. Você orando, Deus revela a você a sua palavra. Vai orar. Não vá somente estudar a Bíblia para se aprofundar no conhecimento sem orar, não. Você vai ensinar heresias. Veja as promessas de Deus ao seu povo. Veja que coisa. Isaías 26, 20 a 21. São muitos textos, muitos versículos, mas eu não vou ler todos, porque o tempo não dá. Se fosse para eu ler esse versículo todo que eu tenho, para provar que realmente a igreja, na grande tribulação, não estará na terra, não ia passar muito tempo aqui. Mas vou ler só alguns. Isaías 26, 20 a 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A grande tribulação é a ira de Deus sobre os homens, é a ira do Cordeiro. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Que tal? Que tal, meu filho? Já está conformado com essas poucas citações e esses exemplos que eu tenho dado, ou quer mais? Isaías 57, 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. A noiva do Cordeiro, a igreja, será levada para o céu antes do mal, antes da grande tribulação. Graças a Deus. Em Romanos 2, 5 ao 20, ou seja, Romanos 2, 5 a 10. Romanos 5 a 10. Fala claramente que a igreja será tirada antes da grande tribulação, antes da ira. Depois você lê, acompanha, viu? Com a sua Bíblia. Romanos 2, 5 a 10. Segunda de Pedro 2 e 7. Romanos 5, 9. Veja lá. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Quer saber qual é a ira? Vamos para Apocalipse.
Você que crê e ensina que a igreja de Cristo, a noiva dele, vai sofrer os horrores da grande tribulação. Você que não ama a noiva do Cordeiro, quer vê-la no mal. Apocalipse 6:16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ouviu? Vou repetir. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, que é a grande tribulação. Mas a promessa de Deus é nos livrar dessa ira, da grande tribulação. Você não quer que a noiva do Cordeiro seja salva da grande tribulação, não. Mas o dono dela, o noivo dela quer. E você vai ver. Em nome de Jesus. Primeiro Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que é o que você quer mais? Tem muitos textos. São muitos. A ira do Cordeiro sobre os homens, por causa dos seus pecados, misérias cometidas sobre a terra, Deus vai permitir a grande tribulação chegar, que é a ira do Cordeiro, a vingança de Deus. Mas a noiva dele não. Primeira Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Paulo está dizendo aqui que Deus não destinou a sua noiva, a sua igreja, para a ira, que é a grande tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Você que crê que a igreja vai ficar para sofrer os horrores da grande tribulação, você vai ficar só. Porque a igreja da noiva do Cordeiro vai ficar não. Você vai sofrer sozinho. Com aqueles que crê também, igualmente você. Aleluia. Em Apocalipse 3:10, é um versículo bem conhecido e muito citado pelos irmãos sobre esse sentido. Quando guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Da hora da tentação. Não é da hora de tentação, não. Da tentação. O próprio Jesus falou e mandou e disse que nós temos que fugir. Disse que a igreja não estará na grande tribulação na terra. Veja o que ele falou. Mateus 24:15. Preste bem atenção, viu? De 15 a 21.
Eu não vou ler porque é muita coisa. Vamos ganhar tempo. Mas você depois veja com a sua Bíblia. Mateus 24, 15 a 21. E Lucas 21, 36. Agora, Lucas 21, 36 eu vou ler porque só é um versículo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que é que você quer mais? Foi o dono da igreja que falou. Não foi o pastor Maximiano, nem outros pastores por aí, não. Foi o dono da igreja. O que é que você quer mais? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas. Quais todas essas coisas? Os horrores da grande tribulação, que faz menção. O que vai acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. É Jesus que falou. Vai evitar. Mas você quer ficar, vai sofrer os horrores da grande tribulação, receber o selo da besta. E se não receber, vai sofrer muito com a sua família, questão sua. Não é que Jesus queira que você fique, não. Ele quer que você crê na verdade para ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas você não quer ficar? Então fique, meu filho. Questão sua. É sério. Mas eu vou sempre ler Mateus, viu? 24, 15 ao 21. Eu vou ler. Eu estou sentindo de Deus que eu preciso ler. E você vai ouvir. Quando, pois, vir de que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Escapatória. Jesus não mandou eles ficarem, não, aguardando a tribulação, não. Fujam. Isso aí é escapatória. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Isso aqui é figurado, não é literal. Aqui está mostrando o livramento, a escapatória para os salvos, quando começar a grande tribulação. A igreja retirada. Isso é o arrebatamento da igreja aí, figurado. Foi Jesus que falou, meu filho. Não foi o pastor Maximiano, não, nem outros pastores, não. Foi Jesus, entenda. Jesus, do dono da igreja. Deus, Jesus, poderoso, todo-poderoso. Foi ele quem falou. E é ele quem vem buscar a igreja antes da grande tribulação. E digo mais a você, você que não crê nessa verdade, ele descerá para buscar a sua noiva e seus olhos não vai ver. Você vai sentir a falta dos fiéis, da noiva do Cordeiro. Você vai sentir a falta. E os horrores do castigo de Deus na terra, assim que ele tirar a igreja. Na mesma hora começa os horrores. Agora, se você quer subir com a gente, quer ser arrebatado com a gente, antes da grande tribulação, quer pertencer a essa noiva, que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, passe para o nosso lado. Com pressa. Deixar para amanhã não dá mais tempo, não. Nós estamos no fim. Estamos no fim, meu filho. A Bíblia é poderosa. A palavra de Deus é forte. A igreja está
nos dias de ser arrebatada. E na hora que Jesus arrebatar a igreja, começará na terra a maior tribulação do mundo, como Jesus falou. O motorista é crente, está sendo fiel, é fiel, na hora do arrebatamento ele é tomado. O carro que ele vinha dirigindo vai para o abismo, com todas as pessoas que estiverem lá. Piloto de um avião, cristão, estando fiel, é tomado de lá mesmo do espaço. E o avião se perde e vai cair. Todos quantos estiverem lá morrerão. E assim com todos os tipos de transporte. É quando você vai dizer bem que os crentes, bem que eles estavam certos. Mas você não creu, agora vai sofrer os horrores da grande tribulação e enfrentar a besta. Ela já está aí querendo assumir. Já está o terreno aí todo preparado para ela assumir. E já está, este homem já está se considerando como o ditador do mundo, o governador do mundo. Eu digo a você porque eu sei, que eu pesquiso. É isso. Graças a Deus. Então, meu irmão, a noiva do Cordeiro, a igreja querida, da qual eu faço parte pela misericórdia de Deus, está sendo arrebatada para o céu a qualquer momento. Está iminente o arrebatamento da igreja. E a grande tribulação ficará aqui para quem quiser. E a igreja vai descansar no céu, ao lado do seu Salvador. Aleluia. Meu irmão, eu sou, pela misericórdia de Deus, autor de 9 livros. 8 deles ainda estão em seus originais. Porém, um já foi lançado pela internet. É um livro digital. O título dele é Do Princípio ao Fim da Criação, composto de 16 capítulos. O primeiro capítulo, o seu título é O Mundo Primitivo. Ah, ou seja, qual mundo primitivo? Do tempo de Adão? Não. Antes de Adão. Aí você diz, existiu esse mundo? Estuda a Bíblia. E leia-se o meu livro, você verá. Foi a terra santa que Satanás, Lúcifer, em seu estado de perfeição, dominava, com 1/3 dos anjos do céu. O primeiro tópico desse capítulo diz assim, a terra primitiva. Segundo tópico, Lúcifer e seus anjos. Terceiro tópico, pecado de Lúcifer. Quarto, o pecado dos anjos. Quinto, a queda de Lúcifer. Sexto, a terra caótica, que foi após a queda de Lúcifer. Sétimo, Lúcifer depois de sua queda. Quer saber o valor e a profundidade deste livro? Pode comprar. O link dele está abaixo desse vídeo, para você clicar e comprar se lhe interessar. Você não vai se arrepender. Ao contrário, vai ampliar o seu conhecimento teológico. Em nome de Jesus. Se Deus permitir, no fim do ano, se a igreja ainda estiver na terra, estarei lançando o segundo livro. Já vou dizer
aos irmãos que estão ouvindo. O título dele será O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Pretendo lançá-lo no fim do ano se a igreja não tiver sido arrebatada. O valor da igreja e o dever meu e teu, se tu és pastor. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Te agradeço, Senhor, por estas palavras. Entrega na mão de teus filhos para a sua perfeição e santificação espiritual. Em nome de Jesus. Amém.